Olá pessoal, hoje a gente dá continuidade aqui ao nosso estudo sobre intuição de integrais e hoje a gente vai visualizar como, por exemplo, a gente pode calcular a área, né, de uma função. Claro que não vai dar para a gente ver as áreas aqui, porque basicamente o nosso aplicativo ele só faz as contas aqui, mas basicamente eu vou mostrar para vocês a ideia do que a gente vai fazer agora. Então a gente vai fazer agora o seguinte, vamos supor que nós queiramos calcular, tá, a área entre deixa eu só colocar aqui certinho aqui no programa. Beleza. Vamos lá. Vamos supor que a gente queira calcular a área aqui no exemplo, né? Então a gente vai fazer um exemplo hoje. Vamos tentar calcular a área. Exemplo. A gente vai tentar calcular a área do gráfico da seguinte função. F de x igual a x, a função mais simples que a gente tem, né? X igual a x, tá? E a gente vai usar o nosso ponto A igual a zero e o nosso ponto B igual a 4. Vamos dar esse exemplo aqui para a gente visualizar direitinho o que a gente vai tentar fazer. Então, o que vai acontecer é o seguinte. A gente vai ter essa função aqui. Eu vou desenhar ela, tá? Aqui para a gente visualizar bem mesmo o que está acontecendo. E não sobrar nenhuma dúvida do que é a interpretação geométrica aqui da integral. Beleza? Essa aqui é a nossa função, tá, pessoal? Aí eu vou pegar aqui, vou botar aqui, yx. E o que a gente vai ter é o seguinte. Deixa eu só apagar aqui porque ficou exagerado. E aí a gente vai ter essa função aqui que é a nossa função, tá? Um ângulo de 45 graus exato aqui, porque a função vai determinar aqui uma reta, né? Uma reta com inclinação de 45 graus. E aqui a gente vai ter o seguinte ponto. A gente vai ter o ponto 0 e o ponto 4. Beleza, pessoal? Aqui a gente vai subir esse ponto para cá. E aí perceba que ele vai bater aqui. E ele vai produzir para nós aqui o ponto 4 aqui também, tá? Que é f de 4 igual a 4, né? E aí, o que a gente vai tentar fazer aqui para determinar essa integral? Né? A gente vai tentar calcular a área, a área aqui desse triângulo aqui. Opa, deixa eu só enlarguecer aqui o pincel. Aí, desse triângulo aqui. Essa área que a gente quer calcular. Tá? E então a gente vai fazer partições dessa área. E aí a gente vai tentar determinar a área total desse triângulo. Ah, Felipe, mas pô, a área do triângulo eu sei calcular. Pois é, mas aí que tá justamente para a gente saber calcular a área desse triângulo, que a gente consegue determinar aqui qual vai ser, né? A área dele. E a gente sabe que a área aqui nesse caso vai ser igual a quanto? Base vezes altura sobre 2. Base 4, altura 4 sobre 2. 4 vezes 4 sobre 2, que é a área do nosso triângulo. A gente sabe que essa área tem que dar 8, tá, pessoal? Então, ou seja, a gente já sabe a resposta. Então a gente vai aplicar o que a gente aprendeu nesse problema para tentar ver se, quando a gente vai entendendo o número de partições a um número infinitamente grande, se a área ela converge para a área real, ou seja, se o erro diminui. A gente quer visualizar isso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, lembrando, tá? A gente vai dividir isso aqui em n partes. Tá? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Nessas 5 divisões, a gente, por exemplo, vamos fazer esse exemplo aqui das 5 divisões. A gente vai pegar essa área aqui, desses retângulos aqui que eu vou desenhar agora de verde, tá? Esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui e mais esse aqui. Perceba que a área que a gente vai obter, ela é maior do que a área real. Perceba que tem esse pedacinho aqui, ó, em todos os retângulos. Pois é. A área que a gente vai obter fazendo essa partição aqui de triângulos, ela vai ser maior do que a área real que a gente obteria. Mas é bom que a gente já visualize o problema. Tá? E aí você percebe, se a gente aplicar aquela nossa fórmula que a gente definiu de integração, né, para esses 5 retângulos aqui, ó, eu vou chamar esse retângulo aqui de número um. Opa, esse é o número um, 2, 3, 4, 5. A gente vai querer obter aqui, basicamente, o valor aqui numérico, né? Deixa eu até só colocar aqui. Vai tentar obter o valor numérico para visualizar aqui para ver se essa área aqui vai ficar próxima de 8. Né? Então vamos tentar fazer a continha aqui para a gente ver quanto é que vai dar. Então, aplicando a ideia aqui da nossa área do gráfico, né, a nossa integral, tá? Lembrando que essa integral é no limite, a gente não está aplicando limite ainda, a gente só está calculando a área. Então a nossa área A vai ser aproximadamente, tá?
Beleza? A gente espera que esse valor aqui dê maior que 8, tá? Porque a gente está vendo aqui, ó, que usando a nossa definição do valor da integral, a gente vai ter aqui um valorzinho um pouco maior que 8. Então vamos lá. Vamos fazer esse somatório aqui. Vai ser o somatório, tá? De j igual a 1 até 5, porque a gente tem 5 partes, tá? E aí eu vou pegar a expressão aqui mesmo, ó. Deixa eu só olhar aqui, ó. F de xj mais delta f de xj mais vezes delta de xn, e isso aqui somado 5 vezes. Vamos determinar quem é o delta de xn, né? Vamos determinar aqui quem é o f de xj para cada um dos xj. Então vamos calcular aqui para a gente visualizar aqui como é que esse somatório vai ficar e qual é o valor numérico que a gente vai obter aqui. Então vamos lá. O xj ele vai ser igual ao valor do nosso primeiro ponto, que é o zero, que é o A, mais J, que multiplica esse delta aqui, ó, que é esse nosso delta de xn. Só que quem é o delta de xn? Vai ser justamente o 4, ponto da frente menos o de trás, dividido pelo número de partições que a gente está fazendo, que são 5. A gente está dividindo de 0 a 4 em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Tá, pessoal? A gente está dividindo em 5 partes iguais, então nada mais justo que a gente dividir aqui por 5, né? Então quem vai ser o nosso XJ? O nosso XJ vai ser igual a 0,8J, tá? Então para cada númerozinho que eu botar aqui, eu vou pegar o zero e somar 0,8, tá? Então vai ser 0 mais 0,8, vai ser 0 mais 0,8 vezes 1, 0,8 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Então, ou seja, o que eu tenho? Esse ponto aqui é o 0,8, esse ponto aqui é o 1,6, esse ponto aqui é o 2,4, esse ponto aqui é o 3,2 e o último ponto é o 4, que é óbvio que vai de 0 a 4, eu estou subdividindo em 5 partes iguais. Então são esses pontos aqui que a gente tem, beleza? Segunda coisa que a gente tem que determinar, na realidade aqui já é o delta de xn, tá? Então o delta de xn aqui, que a gente determinou, vai ser igual a 0,8, nesse caso para 5 partições. Tá? Então vamos construir esse somatório aqui, a gente praticar aqui e visualizar como é que é. Gente, só para ficar claro, você não vai ter que fazer essa análise toda vez que você for calcular uma integral. Isso aqui é só a primeira vez para vocês entenderem como ela funciona. Depois existem técnicas também para você fazer a integral sem precisar aplicar isso aqui. Tá? Então como é que vai ficar isso aqui? A área vai ser aproximadamente. Então vamos lá. Primeiro ponto a gente vai colocar 1. Então vai ser f de x1, beleza? Vezes 0,8. Ah, Felipe, mas quem é o f de x1? X1 é só botar 1 aqui no lugar do j. Então, colocando 1 no lugar do j, vai ficar 0,8 vezes 1, que é o f de 0,8. Mas como a nossa função é f de x igual a x, isso aqui é o próprio 0,8. 0,8. Tá? Beleza, pessoal? Então, f de x1, beleza? Vezes o nosso delta de x1 aqui, tá? Então aqui eu vou simplesmente pegar aqui e eu estou basicamente calculando a área desse quadradinho aqui, tá, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Então esse é o nosso primeira parte. Segundo elemento vai ser f de x2 vezes a nossa básica 0,8. Só que o nosso f de x2, o x2 ele já é o 1,6. Então vai ser 1,6 vezes 0,8. Perceba que todo mundo vai ter o 0,8 multiplicando. Então na realidade, eu vou só mudar o f, tá? Aqui vai ser o f de x2, que é só botar 2 no lugar do j, então vai ser 1,6. E pela lógica, se você for olhar lá, você pode tentar fazer isso manualmente. Aqui vai dar o 2,4 vezes 0,8. Aqui vai dar o 3,2 vezes 0,8. E o nosso último termo vai ser... Opa! Vai ser o nosso 4 vezes 0,8, que é o último retângulo lá de cima. Tá? Mais 4 vezes 0,8. Só que aqui eu vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. A vai ser igual a 0,8 vezes 0,8 mais 1,6 mais 2,4 mais 3,2 mais 4. Beleza, pessoal? E aí a gente vai ter isso aqui, né? A gente vai ter
essa expressão aqui, né? Então vamos somar aqui para ver quanto é que dá? Então vamos lá. Somando aqui essa expressão, a gente vai ter 0,8 aqui, mais 1,6 mais 2,4, isso aqui dá 4. Tá? Esse 0,8 com esse aqui vai dar... Esse 0,8 com esse vai dar 4 também. E esse aqui dá 4. 0,8 vezes 12. 0,8 vezes 12. 12, né? Vai dar 10 vezes 0,8, tá? Vai dar 10 vezes 0,8, que dá 8, mais 2 vezes 0,8 vai dar... basicamente aqui vai dar 9,6. Né? Então é basicamente essa aproximação aqui que a gente está tendo. Então, somando essas áreas aqui, vai ser igual a 0,8 vezes 12, que dá 9,6. Beleza, pessoal? Somando essas áreas aqui, a gente tem justamente isso. A gente vai ter basicamente o 0,8 mais 1,6 mais o 5,4 mais 3,2 mais 4 e por aí vai. Tá? Deixa eu só ajustar um negócio aqui no programa, que a gente vai mudar agora de tela. Tá? E aí, pessoal, olha que coisa interessante. Essa área para 5 partições é igual a 9,6. Se eu diminuísse o número de partições, aí agora eu estou falando para vocês aqui, eu estou afirmando, estou fazendo uma afirmação. Eu estou dizendo que, ao passo que aumentar o número de partições, esse 9,6 vai ficando cada vez menor e ele vai se aproximar de 8, que é de fato a área desse triângulo aqui, como a gente já aplicou a fórmula da área do triângulo. Então vamos ver isso aqui acontecer? Então, para a gente visualizar isso aqui acontecer, eu vou compartilhar com vocês agora a tela aqui do programa. Tá? E eu vou explicar para vocês exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu estou definindo minha função como f de x igual a x. Tá? E aí nesse nosso programa não dá para escrever delta xn, né? Ele não interpreta isso, ele não entende isso. Então o que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou assumir que o d é o nosso delta xn, que é justamente a distância, que é basicamente a largura da nossa partição, que é b menos a sobre n. Então, o nosso delta xn, que é justamente a largura da partição, vai ser b menos a sobre n. Tá? O nosso n aqui, eu vou variar ele de 5, de 0. Na realidade, deixa eu botar aqui rapidinho. Vou botar passo 5. Isso. Tá? Então, o nosso n ele vai de 0 a 1000, tá? E de 5 em 5. Então, eu posso botar 5 aqui, que foi o nosso primeiro caso. Tá? Ou seja, ó, olha só, o primeiro caso que a gente analisou foi n igual a 5, a distância, que era o delta xn, era 0,8, que foi exatamente o que a gente viu. Aqui não está aparecendo na área do gráfico, gente, porque eu não sei fazer aparecer. Se alguém descobrir e puder me ajudar, manda aí um comentário aí no vídeo, que eu já posso até atualizar o vídeo gravando um outro aqui com esse recurso, tá? Aí o A, que é o nosso ponto inicial, eu coloquei como sendo 0, beleza? O B eu coloquei como sendo 4, tá? Nosso caso. E aí, ó, eu determinei a área como um somatório de j igual a 1 até n, tá? Da função aplicada no xj, que foi exatamente o que a gente viu, vezes o delta xj, que é a distância, que é base vezes a altura. E aí, olha que interessante, quando a gente faz para n igual a 5 partições, olha quanto é que dá, deu 9,6, que foi exatamente o que a gente achou ali fazendo o somatório. A gente achou isso fazendo o somatório. A gente somou parte por parte aqui no nosso retângulo. Opa, olha só, a gente somou parte por parte aqui e deu 9,6. Pois é, se a gente programa aqui um computador para fazer essa aproximação para a gente vai obter isso aqui, ó, que o A é 9,6. E aí o nosso XJ vai ser o A, que é o nosso valor inicial, mais J multiplicado pelo delta XJ. Ou seja, basicamente é a mesma expressão que eu escrevi lá no quadro para vocês. Agora olha que interessante o que vai acontecer. Eu vou subir aqui gradativamente, tá? Deixa eu apagar esses dois caras aqui, rapidinho, vai dar um probleminha aqui, mas não dá nada. Só para eu fazer o seguinte, eu botar aqui A igual a 0 e B igual a 4. Só para deixar assim bonitinho para a gente visualizar, tá? Eu vou esticar mais e vamos fazer aqui. Olha o que vai acontecer com o valor do delta de xn. Olha o que vai acontecer com o valor do A, da área, quando eu aumentar o valor do n. Esse n aqui é o número de partições, tá? Presta atenção nesses números. Nesse número aqui e nesse número aqui. Tá? Olha só. Ó, tá vendo que quando eu vou aumentando, ó, a distância
da partição fica cada vez menor, é como se eu tivesse, quando eu aumento o número de termos, eu estou dividindo esse nosso intervalo em mais partes. Então, a distância entre os dois pontos consecutivos fica cada vez menor. Só que olha o que está acontecendo com a área, gente. Ó. O que está acontecendo com a área? Ó, ela está ficando cada vez menor e se aproximando cada vez mais de quanto, gente? Vamos até o 1000, para vocês verem. Olha o valor dela, ó, 8,01. Então, ó, olha como é que está ficando pequena a distância, as distâncias. E o erro está ficando cada vez menor, que é aquele termozinho que é 8 mais alguma coisa. Esse alguma coisa aqui é o erro, esse número decimal aqui. 0,01, esse número feio aqui, isso é o erro, tá? Só que olha que coisa interessante, o erro está ficando cada vez menor ao passo que eu vou aumentando o número de subdivisões. Ah, Felipe, tem como se aumentar mais o número de subdivisões? Tem, eu vou aumentar ele aqui agora, eu vou até 1 milhão. Vamos botar até 100 mil, tá? E no, em vez de 5 em 5, agora eu vou botar de 50 em 50, tá? Então a gente começa aqui, ó. Olha só como é que vai ficando. Quando eu vou aumentando ainda mais o número de subdivisões, ó, isso aqui é o número de retângulos que eu estou dividindo, ó, 39 mil. Olha só, a área é quase 8, com um errinho pequeno, tá? E esse errinho vai ficando cada vez mais próximo de zero, ao passo que eu vou aumentando o número de divisões. Tá, pessoal? E aí a ideia é o seguinte, perceba que nosso somatório está convergindo para o número 8. Mas o número 8 é de fato a área desse triângulo. Então, a intuição geométrica da integral é essa. É que se eu aplicar o limite quando o número de divisões tende ao infinito, nesse caso aqui, se eu pegar esse número aqui, ó, o número de partições, e tender a ele esse número aqui ao infinito, o que vai acontecer? Esse somatório aqui, ele vai convergir para a área da nossa função. E eu represento isso com esse símbolo, tá? Que vai ser a integral da função f de x em relação à variável x, integrada de a até b. Então, pessoal, se eu aplicar o limite, e aí é isso aqui que a gente vai fazer agora, aplicar esse limite, se a gente agora vier para cá, ó, e assumir o seguinte, que a área está convergindo para 8, ó, começa no 9,6 ali com 5 divisões, mas ela está convergindo para 8, eu posso escrever o seguinte, nesse caso, a integral da função f de x igual a x, ó, eu coloquei a função aqui, dx, beleza, pessoal? De 0 até 4, beleza, pessoal? Isso aqui é basicamente a área da função x em relação à variável x de 0 até 4 dessa nossa função. Isso pode ser escrito como o seguinte somatório. Limite de quando x, ou de quando n vai vai para o infinito, né? Do somatório de j igual a 1 até n dos f de xj, que nesse caso é o próprio xj, né? Vezes o nosso delta de xn. Beleza? Isso aqui vai dar 8. É o que a gente obtém. E nada mais é do que a área do triângulo. Tá? Ou seja, quando a gente pega e calcula esse limite na integral, essa área vai dar 8. Tá? Na próxima aula, pessoal, eu vou calcular isso aqui manualmente. Então, eu vou mostrar para vocês que, ao aplicar o limite, essa área dá 8. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês e até a próxima aula.